Corra é um filme de terror psicológico que mantém o espectador em suspense do início ao fim, explorando temas como racismo, hipnose, manipulação mental e exploração. E é um retrato assustador da mente humana e de como a paranoia e a tensão podem levar a resultados trágicos e aterrorizantes. Eu sou a Van e agora vamos para o filme. O filme começa com um jovem negro caminhando por um bairro suburbano à noite, quando um carro segue. Ele tenta evitar o carro, mas é atacado e sequestrado. Em seguida, conhecemos o fotógrafo Chris, que está se preparando para uma viagem de fim de semana com a sua namorada Rose, para visitar seus pais em uma cidade suburbana. Antes de partir, Chris fica preocupado por ser o primeiro namorado negro da Rose a ser apresentado à família. Após isso, Chris e Rose chegam à casa dos pais dela, onde são recebidos por Jim e Miss. Chris percebe que os pais da Rose estão tentando ser excessivamente simpáticos e começa a notar comportamentos estranhos por parte dos empregados negros da casa, o que o deixa desconfortável. Mais tarde, durante o chá da tarde, Chris é interrogado pela família de Rose sobre sua vida, incluindo seus pais e a falta de relação com sua mãe. Missy se oferece para curar o vício de Chris em cigarros, mas ele recusa. À noite, Chris tenta dormir, mas não consegue, e resolve andar um pouco pelo jardim e fumar um cigarro. Porém, ele vê os funcionários tendo comportamentos estranhos. Chris volta para casa e encontra a mãe de Rose. Ela conversa com Chris e sugere que ele deveria tentar superar seu vício em cigarros. Ela usa hipnose para tentar fazê-lo parar de fumar, mas a experiência deixa Chris perturbado. No dia seguinte, Chris acorda assustado, achando que tudo foi apenas um pesadelo, e decide ir caminhar para tirar algumas fotos. No caminho, ele encontra um dos funcionários e tenta conversar. Porém, a conversa fica estranha e o funcionário revela que Chris ficou a noite toda no escritório com a mãe da Rose. Chris então percebe que aquilo não foi um pesadelo. Mais tarde, Chris é apresentado a outros convidados da festa de aniversário do avô da Rose. Todos lá são brancos. Ele é questionado sobre sua vida e hábitos pessoais. Chris nota que a conversa é um pouco estranha ao ser perguntado se ele acha que negros têm ou não vantagem no mundo moderno. E ele começa a sentir que algo está errado. Se sentindo desconfortável, Chris passa a pergunta para outro convidado negro, Logan, que responde de forma robótica. Chris sente que conhece Logan de algum lugar e tira uma foto e o flash faz com que Logan saia do transe, que pede desesperadamente que Chris vá embora. Após isso, os pais da Rose falam que Logan teve uma convulsão com o flash, mas que agora ele já está melhor. Logo depois, Chris fica muito desconfiado com tudo e reclama com Rose que aquilo não foi convulsão. E resolve ir embora, mas Rose convence Chris a ficar na casa. Enquanto isso, o pai da Rose faz um leilão para ver quem irá comprar Chris, e um empresário cego dá o maior valor. Mais tarde, naquela noite, Chris envia a foto de Logan para seu amigo, que é segurança, e ele reconhece Logan como, na verdade, Dre, que está desaparecido. Em seguida, Chris encontra Rose e resolve dessa vez ir embora o quanto antes. Rose diz que vai pegar a mala, enquanto isso, Chris vê uma porta aberta e lá descobre várias fotos de namorados da Rose, todos negros, incluindo os dois funcionários dos pais da Rose. Chris, então, tenta ir embora, mas Rose diz que vai pegar as chaves do carro. Mas ela depois revela que não vai dar as chaves em tom de deboche, e Chris se vê cercado pela família da Rose. Chris, apavorado, tenta fugir, mas a mãe da Rose o hipnotiza e ele é sequestrado.
Após isso, Chris acorda amarrado e é obrigado a ver uma propaganda bizarra da família da Rose. Então ele descobre que muitos dos convidados na festa são cúmplices dos pais da Rose para hipnotizar e sequestrar negros. Enquanto isso, o amigo de Chris vai à polícia para avisar que Chris está desaparecido e que a família da Rose é suspeita. Mas todos na delegacia não levam a sério, rindo da situação. Chris é hipnotizado mais uma vez e acorda com um recado do empresário cego, explicando tudo o que aconteceu e avisando que ficará com seus olhos. Chris, em desespero, percebe o algodão da poltrona e tampa os ouvidos. Enquanto isso, perto de lá, o pai da Rose prepara o empresário cego para a cirurgia e pede para que seu filho vá buscar o Chris. Porém, ao desamarrá-lo, Chris o ataca e foge. Paralelo a isso, o pai da Rose estranha a demora do filho e ele é surpreendido com um ataque brutal do Chris que o finaliza ali mesmo. Logo depois, Chris pega as chaves para fugir da casa, mas é surpreendido pela mãe da Rose, que se vê surpresa por Chris ainda estar vivo. Chris então percebe que ela está prestes a hipnotizá-lo novamente, e ele então quebra a xícara e é atacado com uma tesoura. Os dois lutam, mas Chris leva a melhor. E quando Chris se prepara para fugir daquele lugar, o irmão da Rose de repente aparece, o atacando com um mata-leão. E quando Chris está quase apagando, ele crava a tesoura na perna do irmão da Rose, finalizando e garantindo que ele não volte mais. Enquanto isso, Rose está de boa ouvindo música alta e procurando uma próxima vítima, não percebendo nada do que está acontecendo na casa. Paralelo a isso, Chris pega as chaves e foge no carro, e no meio do caminho ele atropela a empregada, e Rose percebe um barulho estranho. Após isso, Chris vê que atropelou a empregada e começa a lembrar de sua mãe que foi atropelada e deixada para morrer na estrada. Com tudo isso, ele sente culpa e resolve tentar salvar a empregada. No meio do caminho, a empregada se revela a avó de Rose e ataca Chris, causando um acidente. Mais tarde, Chris acorda do acidente e é atacado por Rose com um rifle. Ele foge, mas Rose manda o jardineiro, que na verdade é seu avô, perseguir Chris. Eles lutam, mas Chris lembra do celular e tira uma foto fazendo o jardineiro voltar a si. Ele então pede o rifle da Rose e atira nela. Em seguida, ele finaliza a si mesmo, se é que vocês me entendem. Logo depois, Rose, ainda viva, se arrasta para pegar o rifle, mas Chris não deixa. Ela ainda tenta enganá-lo dizendo que o ama, mas ele resolve finalizar ela ali mesmo. Porém, ele desiste ao perceber que isso faria dele alguém tão ruim quanto ela. Uma viatura chega ao local e Rose se prepara para fingir que foi atacada por Chris, que se levanta já sem esperanças, de mãos para o alto. Mas quem dirigia a viatura era seu amigo Rod, que o resgata daquele lugar maldito e Rose é deixada para trás. E aí, pessoal, gostaram do filme? O que vocês fariam com uma namorada como a Rose? Deixe aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Obrigado por ficar até aqui e nos vemos no próximo filme.